E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Bookcast. Aqui é o Júlio. Eu sou a Vanessa e estamos prontos para mais um mergulho profundo em um livro que promete nos instigar e ensinar bastante. Hoje, nossa aventura nos leva ao coração da história do Uruguai com a obra Artigas e la Emancipação do Uruguai, do John Street. Isso mesmo. E esse mergulho especial é dedicado a você, nosso ouvinte, que compartilhou essa obra fascinante para a gente explorar juntos. A vida e o legado de José Gervásio Artigas, figura central, às vezes enigmática, na luta pela independência do Uruguai. Exatamente, Júlio. A gente vai desvendar as camadas complexas do período conhecido como Pátria Vieja, a Pátria Velha, entender a formação e os objetivos da Liga Federal e traçar o impacto duradouro de Artigas na região. Tudo isso com a precisão e a profundidade da pesquisa de John Street como nosso guia. Nossa missão hoje é iluminar os principais insights desse livro de um jeito que seja informativo, mas também envolvente para você. Legal. Então, para começar essa exploração, vamos voltar lá no início da jornada do próprio pesquisador. O livro começa com um prólogo escrito pelo Sir Eugene Millington Drake, que descreve o trabalho dos estudiosos britânicos, incluindo John Street, como uma verdadeira conquista intelectual dos arquivos de Buenos Aires e Montevidéu. Vanessa, o que mais te chama atenção nessa descrição inicial? Essa busca por documentos em vez de tesouros materiais. Com certeza, Júlio. Essa metáfora da conquista intelectual é muito forte, né? Em vez de buscar riquezas materiais, esses estudiosos estavam atrás do ouro do conhecimento histórico, das fontes primárias que pudessem iluminar esse período crucial da história da América do Sul. Millington Drake destaca que o Street, assim como outros pesquisadores britânicos, se dedicou a desenterrar a história da região do Rio de la Plata, focando especificamente na figura do Artigas, que ele descreve como, abre aspas, complexa e enigmática, fecha aspas. Isso já nos prepara para a profundidade da análise que o Street faz. Sim. E o Millington Drake também faz questão de mencionar o apoio fundamental que o Street recebeu de figuras uruguaias importantes, como o Pivel Devoto, e o acesso aos arquivos de Buenos Aires, né? Parece que a pesquisa do Street foi um esforço colaborativo que transcendeu as fronteiras. Sem dúvida. A pesquisa histórica raramente é um trabalho isolado. A colaboração com historiadores locais, que têm um conhecimento profundo do contexto e das fontes, e o acesso irrestrito aos arquivos primários são essenciais para se alcançar uma compreensão completa e nuance do passado. Essa menção no prólogo já indica o rigor metodológico e a seriedade com que o John Street abordou a história do Artigas. E aqui que a coisa começa a ficar interessante. O livro também menciona a lenda negra em torno do Artigas, a lenda negra mencionando críticas que surgiram da revista Marcha em relação a essa visão negativa. Mas o que é notável é que a própria Marcha reconhece a abordagem objetiva do Street, mesmo quando ele trata de temas delicados como os interesses britânicos na Banda Oriental, por exemplo, o tratado comercial que Artigas firmou com Franklin. O que a gente pode entender dessa perspectiva, Vanessa? Por que essa admissão, por parte de uma publicação crítica, é tão significativa? É uma observação muito perspicaz, Júlio. A lenda negra em torno do Artigas, muitas vezes alimentada por seus rivais e por interpretações posteriores da história, tendeu a pintar ele de forma negativa, sabe? O fato de uma publicação como a Marcha, que poderia ter suas próprias inclinações ideológicas, reconhecer a honestidade histórica e a objetividade do Street, mesmo ao lidar com questões sensíveis como os interesses britânicos, que poderiam ser vistos com desconfiança por alguns setores, demonstra a força da pesquisa do Street e a busca dele por uma representação equilibrada dos fatos. Sugere que ele não se deixou levar por preconceitos ou narrativas pré-estabelecidas e se esforçou para analisar as evidências de forma imparcial, chegando a conclusões que foram reconhecidas até mesmo por quem poderia criticá-lo. Interessante essa busca por objetividade em meio a tantas paixões históricas, né? O prólogo também traça um paralelo entre a Revolução Americana e os eventos que rolaram no Rio de la Plata. Desde no Taxation Without Representation até a Declaração de Independência e a formação de uma confederação. Você vê essa comparação como válida, útil, para entender o contexto da luta do Artigas. Olha, a comparação com a Revolução Americana oferece um quadro de referência interessante para a gente entender a dinâmica dos movimentos de independência nas Américas. As duas revoluções têm temas em comum, né? A busca por autonomia política, a demanda por representação nos órgãos de governo, a vontade de se livrar do domínio colonial, a sequência de eventos, a resistência aos impostos injustos, a luta pela independência e depois as discussões para formar uma união entre as novas nações, encontra paralelos em ambos os processos históricos. Mas é importante a gente lembrar que cada contexto histórico tem suas particularidades. As estruturas sociais, as economias, as relações internas e externas do Rio de la Plata moldaram o processo de independência de um jeito único, com seus próprios desafios. A comparação ajuda a gente a identificar padrões gerais, mas não pode nos fazer ignorar as características específicas da história uruguaia e do papel do Artigas. Falando em particularidades, o livro dedica bastante espaço para descrever a terra e o povo da Banda Oriental. A região que hoje a gente conhece como Uruguai, né, inicialmente sob o Paraguai, depois de Buenos Aires, a região teve um esforço surpreendente de colonização por uma população
população espanhola relativamente pequena. O que te chamou a atenção nessa descrição do ambiente em que o Artigas surgiu? O que me impressiona é a energia dessa pequena população colonial espanhola se lançando na colonização, sabe? Mesmo com recursos limitados. Isso mostra uma tenacidade, uma visão de futuro desses primeiros colonos que viram na Banda Oriental um potencial para suas vidas, para a expansão do Império Espanhol. A localização da Banda Oriental, um ponto de acesso fluvial para o Paraguai e para o interior, com certeza impulsionou o interesse da coroa e dos indivíduos em estabelecer uma presença forte ali. E logo em seguida, o livro detalha a pecuária extensiva e o impacto social que ela gerou, resultando numa população esparsa e nômade, os famosos gaúchos. A autossuficiência, a dieta baseada em carne, a habilidade com cavalos e uma certa tendência à independência, às vezes até a comportamentos ilegais. As menções ao relato de Bougainville sobre uma tribo de ladrões de gado perto da fronteira com o Brasil e a descrição dos gaudeiros por concolor corvo nos dão uma imagem bem vívida desse ambiente fronteiriço onde o Artigas despontou. A cultura gaúcha, ligada à vida no campo, ao gado, é fundamental para entender a estrutura social da época. A autossuficiência, a independência não eram só características, mas necessidades impostas pelo ambiente. As descrições de Bougainville sobre esse tribos à margem, o gauderio como um indivíduo livre, muitas vezes avesso à autoridade, nos dão a dimensão dessa população, que vivia à margem da lei, mas com forte identidade cultural e conhecimento do território. Foi nesse contexto que Artigas começou a se destacar. Outro ponto importante para entender a região é a Sombra Portuguesa, representada pela colônia do Sacramento, fundada em 1680 pelos portugueses, bem em frente a Buenos Aires. O livro detalha como a colônia floresceu como um centro de contrabando, desafiando o poder espanhol. Colônia do Sacramento é um ponto focal de tensão. A fundação pelos portugueses, num local estratégico, quase um desafio para Buenos Aires, mostra a complexidade das relações. O contrabando de escravos, tabaco, vinho trocados por farinha, carne e prata demonstra a fragilidade do monopólio espanhol e a demanda por bens que a metrópole não supria. E essa competição aumenta com a rivalidade entre Montevidéu e Buenos Aires, impulsionada pelos interesses econômicos, Montevidéu, com seu porto invejável, queria mais liberdade comercial e via Buenos Aires como um entrave. Apesar da importância, Montevidéu era subordinada à capital. Curiosamente, o apoio de alguns governadores manteve a lealdade de Montevidéu à Espanha por mais tempo, mesmo quando Buenos Aires já se inclinava para a Revolução. Porque essa dinâmica entre as duas cidades é importante para entender a ascensão do Artigas. Essa rivalidade é crucial. Montevidéu, com seu porto e vocação para o comércio, se ressentia da subordinação a Buenos Aires e das restrições impostas pelas políticas da capital que protegiam seus próprios interesses. O apoio de alguns governadores espanhóis a Montevidéu para contrabalancear Buenos Aires criou um foco de lealdade à Espanha. Essa divisão interna, com interesses e visões diferentes, enfraqueceu a independência inicialmente e abriu espaço para lideranças como a de Artigas, que representava uma banda oriental mais autônoma, menos sujeita a Buenos Aires. O livro, então, apresenta a família Artigas em Montevidéu, com suas raízes em Juan Antônio Artigas, um dos primeiros moradores da cidade. Depois, somos apresentados a José Gervaso Artigas, cuja trajetória militar e revolucionária foi bem diferente da carreira religiosa que se cogitou para ele. A lenda negra da juventude, que o pintava como um bandido, é mencionada, mas o livro cita a refutação dessa imagem por historiadores como Eduardo Acevedo. Artigas parece ter aprendido mais na prática, em sua terra natal, do que em estudos formais. O que essa trajetória inicial revela sobre o caráter e a liderança do Artigas. A história da família Artigas em Montevidéu mostra raízes profundas na região. Artigas emerge como alguém moldado pela vida no campo, pelo trabalho com o gado, pelo conhecimento da terra. A lenda negra, criada por inimigos, tenta deslegitimar sua liderança. A refutação dessa imagem por historiadores e a ênfase no aprendizado prático sugerem uma liderança que vinha da experiência da realidade da Banda Oriental. Sua entrada para o serviço militar se deu com a formação dos Blandengues, uma força criada para defender Montevidéu de possíveis ataques ingleses. Artigas logo se destacou, capturando um pirimboso fora da lei português, o que lhe rendeu uma promoção rápida a chefe da milícia montada. É interessante notar, nesse período, sua lealdade à Espanha e a figuras como o governador Soria e o vice-rei Cisneros. A formação dos Blandengues representou uma profissionalização das forças de defesa, e a ascensão do Artigas mostra suas habilidades de liderança e competência. Sua lealdade inicial à Espanha reflete um contexto da época onde a identidade crioula ainda se formava. Essa lealdade, porém, seria testada e transformada pelos eventos que se seguiram. O livro também fala da questão da fronteira com Portugal e dos esforços de Félix de Azara para estabelecer centros populacionais espanhóis e definir os limites. A tentativa de realocar famílias das Ilhas Canárias e a fundação de Batovi com voluntários são exemplos disso. As reformas propostas por Azara para a região visavam uma administração separada, incentivos ao comércio entre os dois lados da fronteira, beneficiando os moradores da Banda Oriental e uma defesa forte.
Como essas experiências do Artigas na região influenciaram seu pensamento? Os esforços do Azara para consolidar a presença espanhola e regulamentar o comércio refletem a preocupação da coroa com a expansão portuguesa. As propostas dele, com foco no desenvolvimento local e na defesa, se assemelham a algumas preocupações do Artigas. É bem provável que a experiência do Artigas servindo nessa região tenha conscientizado das necessidades e vulnerabilidades da banda oriental, da importância de uma administração autônoma e voltada para os seus habitantes. Teve um período de inatividade na vida do Artigas, entre 1802 e 1804, que levanta algumas questões. O livro sugere que pode ter sido por problemas de saúde ou por um descontentamento com a perda das lições orientais e com os erros administrativos do vice-rei Sobremonte. Teve até um pedido de dispensa do serviço militar, alegando problemas de saúde, que foi negado. Depois, ele volta ao serviço a pedido dos pecuaristas, que precisavam da experiência dele para combater o banditismo. Comentava com a agressão portuguesa e a falta de lei na fronteira. O conflito com o coronel Lecoq mostra um choque entre a experiência prática do Artigas e a rigidez militar espanhola, prenunciando a ruptura com o sistema colonial. A percepção do Artigas sobre as alianças entre indígenas, como os charruas, e os portugueses também fica evidente. Como você interpreta essa fase na trajetória dele? Essa fase é um período meio misterioso, que pode ter sido motivado por vários fatores. Problemas de saúde, desilusão com a administração espanhola, frustração com a falta de reconhecimento por parte da hierarquia militar, o retorno dele ao serviço a pedido dos pecuaristas, mostra que reconheciam sua liderança e capacidade. O conflito com o coronel Lecoq é um ponto de virada, que mostra que a estrutura militar não valorizava a experiência do Artigas. Isso contribuiu para o descontentamento dele com o sistema e para a percepção de que os interesses da banda oriental não eram defendidos. A compreensão dele das relações complexas entre indígenas e portugueses também mostra sua inteligência e conhecimento da dinâmica da fronteira. Apesar de tudo isso, o longo serviço do Artigas sob as autoridades espanholas teve um impacto ambivalente na trajetória dele. Por um lado, pode ter atrasado seu envolvimento na Revolução de Maio de 1810. Por outro, essa experiência lhe deu as habilidades e o conhecimento que seriam cruciais para sua liderança depois, quando ele se juntou ao movimento revolucionário. Você tocou num ponto crucial. O serviço do Artigas no exército espanhol, apesar dos problemas, foi fundamental para formar sua capacidade de liderança. Ele adquiriu experiência militar, conhecimento da geografia e das relações sociais da banda oriental e criou laços com a população local. A hesitação inicial em aderir à Revolução de Maio pode ser interpretada como uma lealdade à coroa ou como uma análise cautelosa da situação. Mas quando ele se comprometeu com a independência, essa experiência o tornou um líder muito mais eficaz e determinado, com um forte senso de autonomia e conhecimento das necessidades da banda oriental. Um evento importante que moldou a região foram as invasões britânicas de 1806 e 1807. O livro fala do interesse britânico na América Espanhola e do contexto dessas invasões. Inicialmente, elas aumentaram o descontentamento contra o domínio espanhol, introduziram algumas políticas de livre comércio e levaram ao surgimento do primeiro jornal de Montevideo, do Southern Star. Mas os britânicos não conseguiram apoio duradouro, pois os crioulos queriam independência de verdade e não só uma troca de governantes. Qual o impacto a longo prazo dessas invasões? As invasões britânicas foram um catalisador importante no processo de independência. Elas mostraram a fragilidade do poder espanhol e estimularam um debate sobre as alternativas de governo. A introdução de políticas de livre comércio durante a ocupação mostrou os benefícios de romper com o monopólio espanhol. Além disso, o surgimento de jornais como o The Southern Star indica um florescimento da discussão política e da disseminação de ideias. No entanto, a falha dos britânicos de entender as aspirações por independência genuína impediu que essas invasões se convertessem em um apoio duradouro à causa. Apesar da derrota, as invasões deixaram um legado importante, enfraquecendo a Espanha e impulsionando o debate sobre autonomia e independência. Economicamente, a ocupação britânica impactou Montevideo com o aumento de comerciantes e do contrabando, algo que a Espanha não conseguiu controlar. O livro menciona a insolência da população, que chegou a declarar servir ao novo rei, mostrando a erosão da autoridade espanhola. O impacto econômico da ocupação é inegável. O aumento do comércio, mesmo ilícito, gerou riqueza em Montevideo e mostrou a viabilidade de relações comerciais mais amplas do que as permitidas pela Espanha. A incapacidade da Espanha de controlar o contrabando e a mudança de atitude da população local em relação à autoridade real são sinais claros do declínio do poder espanhol e de um crescente senso de autonomia. Essa experiência, mesmo breve, pode ter ajudado a alimentar a ideia de que era possível prosperar fora do sistema colonial. As sementes da separação também foram plantadas pelas diferenças entre Buenos Aires, focada no mercado interno e em políticas protecionistas, e Montevideo, dependente do comércio externo.
Essa divergência gerou conflitos sobre regulamentações e tarifas. Depois da saída dos britânicos, Montevidéu reconheceu a autoridade do governador espanhol Eliu, mas isso causou ressentimento nas áreas rurais, que viram seus impostos aumentarem para sustentar a cidade. Como essas tensões contribuíram para o surgimento do Artigas como líder de um movimento próprio? As divergências entre Buenos Aires e Montevidéu mostram a variedade de interesses no vice-reino. As políticas de Buenos Aires, que visavam proteger seu desenvolvimento, prejudicavam Montevidéu, que dependia do comércio livre. Essa tensão econômica gerou ressentimento político, alimentando a percepção de que os interesses da banda oriental eram diferentes dos da capital. A decisão de Montevidéu de reconhecer Espanha alienou ainda mais a população rural, que se sentiu sobrecarregada e ignorada. Foi nesse contexto que Artigas surgiu como um líder capaz de articular os anseios por autonomia e representar os interesses da banda oriental. O livro narra a ascensão do Artigas e a revolta oriental. A fragilidade da Espanha em Montevidéu, por causa de conflitos internos e da declaração de guerra contra Buenos Aires em 1810, permitiu que as áreas rurais se unissem a Buenos Aires contra o domínio espanhol. Essa união foi impulsionada por suas próprias queixas e pela promessa de independência, mesmo que inicialmente em nome do rei Fernando VII, que estava preso. A presença de muitos gaúchos buscando um líder foi crucial. Artigas declarou apoio a Buenos Aires, mas rapidamente passou a defender a independência total da banda oriental, ganhando apoio dos gaúchos e de proprietários de terras. Como você vê essa mudança rápida na postura do Artigas? A fragilidade da Espanha, as queixas locais, a promessa de independência e principalmente a liderança do Artigas foram fundamentais para a revolta. Ele soube usar o descontentamento da população rural, que se sentia marginalizada, e oferecer uma visão de independência que as pessoas buscavam. A mudança rápida do apoio a Buenos Aires para a defesa da independência total da banda oriental mostra sua visão política e sua capacidade de liderar esse movimento. O apoio dos gaúchos e de parte da elite demonstra que Artigas conseguiu unir diferentes grupos em torno da autonomia. Buenos Aires, para garantir lealdade de figuras importantes na banda oriental, tinha no Artigas e no Lavalleja seus principais alvos, como mostra o plano de operações de Mariano Moreno. Artigas, com seus seguidores, cruzou o Rio da Prata, recebeu propaganda revolucionária e ofereceu seus serviços a Buenos Aires. Ele foi nomeado tenente-coronel e recebeu recursos limitados para iniciar sua campanha. O que essa relação inicial entre Artigas e Buenos Aires nos diz sobre as expectativas e os conflitos que viriam depois? A estratégia de Buenos Aires de buscar apoio na banda oriental era fundamental para consolidar o movimento. O reconhecimento da liderança do Artigas é evidente na nomeação dele e no esforço para integrá-lo, mas os recursos limitados já indicam uma possível falta de confiança ou a priorização de outros frontes. Essa relação inicial, com desconfiança e prioridades diferentes, continha as sementes dos conflitos que surgiriam depois. As primeiras ações militares do Artigas foram bem-sucedidas, culminando na vitória na Batalha de Las Piedras em 1811. Essa vitória foi um golpe duro para os espanhóis e levou ao cerco de Montevidéu, onde o governador Eliu se refugiou. Qual a importância dessa vitória para consolidar a liderança do Artigas? Essa vitória foi fundamental para consolidar a liderança do Artigas e mostrar a força dos revolucionários orientais. Ela elevou o moral dos patriotas, atraiu mais voluntários e pressionou Montevidéu, mudando o equilíbrio de forças e estabelecendo Artigas como uma figura militar importante. A situação ficou ainda mais complexa com a volta de Eliu como vice-rei e seu pedido de ajuda a Portugal. O embaixador espanhol, Goiena, tinha ressalvas sobre a intervenção portuguesa e a própria Espanha demonstrou cautela. Quais as implicações dessa busca por apoio português? A intervenção portuguesa a pedido de Eliu trouxe um novo elemento de complexidade geopolítica. O medo de que Portugal, um rival histórico com ambições na região, aproveitasse a situação era real. As ressalvas das autoridades espanholas mostram que elas entendiam os riscos de buscar apoio externo num conflito interno. Essa busca por ajuda teve consequências negativas, abrindo espaço para a interferência de uma potência estrangeira. O armistício negociado por Lord Strangford em 1811 limitou o poder de Eliu a Montevidéu e gerou oposição de Artigas e dos orientais, que sentiram que seu país estava sendo sacrificado por uma paz que beneficiava Buenos Aires. Como essa decisão afetou a relação com Artigas? O armistício, apesar de talvez ser bom para Buenos Aires, foi visto como uma traição por Artigas e para os orientais. A sensação de que seus sacrifícios estavam sendo ignorados em favor de Buenos Aires aumentou o sentimento de autonomia e a desconfiança. Esse episódio marcou a relação entre Artigas e Buenos Aires e impulsionou o movimento oriental na busca por sua própria soberania. A retirada dos exércitos patriotas de Montevidéu e o êxodo da população rural liderada por Artigas em 1811 é um momento marcante. Determinados a não se submeter à Espanha ou a Portugal, milhares de orientais seguiram Artigas no êxodo do povo oriental. Artigas garantiu que a vontade dos orientais fosse ouvida, levando à afirmação de seus direitos à soberania e à sua eleição como líder. Qual a importância desse êxodo? O êxodo oriental mostra a ligação do povo com a independência e com Artigas.
A decisão de abandonar tudo para segui-lo demonstra autodeterminação e identidade coletiva. A consulta à vontade do povo e a eleição de Artigas reforçam a ideia de que o movimento oriental se via como autônomo, com o direito de decidir seu futuro. O êxodo não foi só uma retirada, mas uma afirmação da identidade oriental e da liderança de Artigas. A ruptura entre Buenos Aires e Artigas não foi imediata, mas as tensões continuaram. Os portugueses usavam conflitos na fronteira como desculpa para ignorar o tratado e Buenos Aires demorou a enviar ajuda, gerando frustração. A demora na ruptura reflete a complexidade política da época. A hesitação de Buenos Aires em ajudar aumentou a sensação de abandono na banda oriental e a desconfiança em relação ao governo central, fortalecendo a convicção de Artigas de que era preciso um caminho próprio. Os esforços diplomáticos de Stratford continuaram, levando a um novo armistício entre Buenos Aires e Portugal, em 1812. Mas, de novo, Montevideo ficou de fora, mostrando que os interesses britânicos em manter boas relações com Portugal eram prioridade. A relação entre Artigas e Buenos Aires piorou depois da Revolução de 1812 em Buenos Aires, que fortaleceu o governo centralista. Artigas até tentou uma união federalista, mas não deu certo. Montevideo ficando de fora do armistício mostra a prioridade britânica na relação com Portugal. O governo centralista em Buenos Aires tornou impossível a união federalista proposta por Artigas, que defendia a autonomia provincial. A rejeição aprofundou o abismo entre eles. O livro compara San Martín, que construiu alianças e alcançou seus objetivos, com Aviar, cujas ambições centralistas tiveram um impacto negativo na banda oriental. Como essa diferença de liderança afetou a região. A comparação entre San Martín e Aviar mostra as diferentes abordagens dentro do movimento de independência. San Martín era habilidoso em construir consensos e respeitar a autonomia das regiões, enquanto Aviar representava uma facção autoritária e centralista, gerando conflitos e ressentimentos. Essa diferença de liderança impactou profundamente a história, criando divisões entre os patriotas e dificultando a união. O conflito entre Artigas e Buenos Aires se tornou inevitável. Em 1814, Buenos Aires nomeou Souza governador da Banda Oriental, ignorando Artigas, que reagiu enviando tropas para sitiar Montevideo e desafiando as ordens de Buenos Aires. Essa confrontação direta é um marco na relação entre a Banda Oriental e o governo central. A nomeação de Souza sem consultar Artigas foi uma afronta, mostrando a intenção de Buenos Aires de controlar a região, ignorando a vontade do povo e a liderança do Artigas. A reação dele, sitiando Montevideo e desafiando Buenos Aires, selou a ruptura, marcando o início do conflito pelo controle da Banda Oriental. As instruções do Años Terzo de 1813 revelam um projeto político de Artigas para a região. Elas pediam portos abertos, livre comércio entre as províncias e independência econômica para a Banda Oriental. Artigas também criou o governo econômico para recuperar a economia da região. O que esses documentos revelam sobre a visão de Artigas. As instruções de Onitese são um documento fundamental para entender a visão de Artigas. Elas mostram um compromisso com a autonomia, a defesa dos interesses da Banda Oriental e a busca por uma organização política justa e igualitária. A criação do governo econômico demonstra a preocupação de Artigas com a reconstrução da economia da região. Artigas buscava construir uma ordem política e econômica justa para sua província. O período entre 1814 e 1815, a Pátria Vieja, foi marcado por lutas e tentativas de Buenos Aires de minar o poder de Artigas. Houve uma tentativa de convocar um congresso provincial em 1815, que fracassou. Mas a saída de Buenos Aires de Montevideo em 1815 possibilitou a reorganização da província oriental sob o comando de Giró e Barreiro, delegado de Artigas, e a autoridade dele como chefe de Los Orientales foi reafirmada. Como Artigas se manteve líder nesse período. A Pátria Vieja, apesar da instabilidade, foi uma tentativa de consolidar a autonomia da província oriental. Artigas manteve a lealdade do povo mesmo com as tentativas de Buenos Aires de enfraquecê-lo. A atuação dos seus delegados e a colaboração com o Cabildo de Montevideo foram importantes para manter a organização da província. A reafirmação da sua autoridade como chefe de Los Orientales desafiou Buenos Aires e mostrou a determinação dos orientais em busca do seu próprio destino. O regulamento de 1815 detalhava um plano para organizar o interior da província, com foco na distribuição de terras aos mais necessitados, pobres, viúvas e nativos. O regulamento também tinha regras para a posse da terra, com a construção de uma casa e currais em 2 meses, e previa a redistribuição de terras de maus europeus e piores americanos, ou seja, os realistas. Qual a importância desse regulamento para entender a visão social e econômica do Artigas? O regulamento de 1815 é essencial para entender a visão de Artigas. Ele mostra uma preocupação com a justiça social e a distribuição de riquezas, priorizando os mais necessitados. A preferência por pobres, viúvas e nativos mostra um compromisso com a inclusão social e a valorização da população local. As regras para a posse da terra visavam garantir o uso produtivo e evitar a especulação. A redistribuição de terras dos realistas era uma medida política para fortalecer o movimento. Esse regulamento mostra o caráter revolucionário do Artigas, que buscava transformar a estrutura social e econômica da província oriental. As políticas econômicas da Pátria Vieja priorizaram a pecuária para gerar benefícios rápidos, dada a necessidade de recursos.
Artigas sabia do potencial da agricultura, mas os planos foram adiados. O que isso diz sobre a economia da banda oriental na época? Priorizar a pecuária foi uma decisão prática. A criação de gado era a principal atividade e a fonte mais rápida de recursos. A instabilidade política e militar exigia foco no que já estava estabelecido e podia gerar resultados rápidos. Artigas tinha uma visão de desenvolvimento mais ampla, mas as circunstâncias exigiram foco na pecuária, que era a base da economia. A forma de governar do Artigas nesse período teve uma supervisão rigorosa dos fundos públicos, uma honestidade pessoal notável, a exigência de que funcionários fossem nativos e trabalhassem pelo bem comum e o envolvimento direto do Artigas em várias questões. Esse estilo centralizador era eficaz no período de crise. A forma de governar do Artigas, com integridade pessoal, honestidade dos funcionários e controle rigoroso das finanças, refletia seu compromisso e sua busca por uma administração eficiente. No período de crise e escassez, essa austeridade e supervisão direta provavelmente foram eficazes para evitar corrupção e garantir que os recursos fossem usados da melhor maneira. A exigência de que os funcionários fossem nativos reforçava a identidade regional e a ideia de que o governo deveria ser exercido porque realmente se importava com a região. Teve também uma ênfase na educação e na cultura. Artigas usou a imprensa para espalhar informações e propaganda, publicando almanaques, livros didáticos e decretos. O livro menciona o pedido de comunidades rurais por escolas e professores, mostrando que a população queria mais que só sobreviver. Essa preocupação com o intelecto em meio à guerra é notável. A preocupação do Artigas com educação e cultura durante um período de conflito mostra uma visão de desenvolvimento que ia além da guerra e da economia. Usar a imprensa para instrução e propaganda mostra que ele entendia a importância da informação e da formação de uma consciência cívica. O pedido por escolas e professores mostra o desejo do povo por educação e um futuro melhor. As aspirações por conhecimento eram tão importantes quanto a luta pela independência. As ideias federalistas do Artigas impactaram a Argentina, e a Liga Federal foi crucial na história da região. Ele já tinha essa ideia desde 1811 e tentou envolver o Paraguai. Como essas ideias se concretizaram? Qual o papel da Liga Federal na luta? O federalismo era uma bandeira central do Artigas, e suas ideias de descentralização do poder encontraram apoio em outras regiões que resistiam ao centralismo de Buenos Aires. A Liga Federal se formou como uma aliança de províncias, incluindo Entre Rios, Corrientes, Santa Fe e Córdoba, que se uniram sob a liderança de Artigas, nomeado Protector dos Povos Livres em 1815. Essa liga desafiou Buenos Aires e foi fundamental na luta pela independência, defendendo um modelo político alternativo e resistindo tanto aos realistas quanto ao centralismo. A crise de 1813, com Buenos Aires rejeitando os deputados orientais, fortaleceu o federalismo de Artigas. A Liga Federal se formou e ele foi declarado fora da lei por Buenos Aires. Era inevitável. Diante da intransigência de Buenos Aires, a escalada do conflito era quase inevitável. A Liga Federal, liderada por Artigas, desafiou a hegemonia de Buenos Aires. A reação de Buenos Aires, declarando Artigas fora da lei, mostra a divisão e a tentativa de impor sua autoridade, mesmo contra aqueles que lutavam pela independência, mas com uma visão diferente de organização da nova nação. O livro mostra a vida na Liga Federal pelos relatos dos irmãos Robertson, comerciantes escoceses que visitaram a região. As descrições deles destacam a vastidão do território, a população pequena, o clima, as moradias e os costumes, como o uso do guarani, o chimarrão e o charuto. Os relatos dos irmãos Robertson são valiosos por nos darem uma visão de fora sobre a Liga Federal sob a liderança de Artigas. As descrições da região nos ajudam a entender o contexto em que ele atuava e a diversidade das províncias da Liga. Esses detalhes tornam a história mais rica e completa. Conflitos internos em Buenos Aires levaram à queda de Alvear em 1815 e a ascensão de Álvares Thomas, que prometeu um congresso geral, mas continuou a minar o federalismo. A instabilidade política em Buenos Aires mostra a dificuldade de chegar a um consenso sobre a organização do país. As ações do governo de Álvares Thomas indicavam a continuidade da busca pela hegemonia de Buenos Aires, o que perpetuou o conflito com Artigas e as províncias federalistas. Essa falta de união enfraqueceu a luta pela independência. Em 1815, Artigas estava no auge do seu poder. O livro descreve Artigas em purificação, com roupa simples, cercado por seguidores leais. Sua liderança era eficaz e purificação se tornou um centro de informações. Os Robertson compararam Artigas a líderes militares europeus, como Wellington. A descrição de Artigas em purificação mostra sua liderança e carisma. A simplicidade dele contrastava com outros líderes da época e mostrava sua identificação com o povo. Purificação como centro de decisões da Liga Federal mostra sua eficácia. A comparação com Wellington, mesmo com suas limitações, destaca a percepção da capacidade de liderança de Artigas. Intrigas e traições também aconteceram. Garcia, nomeado ministro no Rio de Janeiro, era suspeito de colaborar com os portugueses, e Herrera tinha simpatias por Portugal, complicando a situação. As intrigas e traições mostram a complexidade política da época, com diferentes interesses em jogo. A possibilidade de negociações com Portugal, intrigando o território, revela a fragilidade das alianças e as disputas por poder.
Essas ações minavam a confiança entre líderes e grupos. A invasão portuguesa de 1816, liderada por Lecor, foi um ponto de virada. Buenos Aires negociou em segredo com Portugal, com mediação britânica, a possibilidade de ceder parte da banda oriental em troca de paz e comércio. Pueyrredón, o líder de Buenos Aires, mandou mensagens falsas de apoio a Artigas antes da invasão, o que motivou essa invasão e a postura de Buenos Aires. A invasão portuguesa foi motivada pelas ambições territoriais de Portugal, pelo medo da expansão de ideias republicanas e pelo convite da Espanha para restaurar a ordem. A postura de Buenos Aires, negociando com Portugal e fingindo apoiar Artigas enquanto queria se livrar dele e do federalismo, revela as divisões entre os patriotas e a prior.